Muito bem, muito bem, muito bem. Glória a Deus. Isso, muito mal, muito mal, muito mal. Mas glória a Deus assim mesmo. E agora, como é que vai fazer assim na hora da festa? Hã? Amém. Eu quero conhecer quem está conosco hoje pela primeira vez que você põe os pés aqui na central. Mesmo que você já tenha participado de um culto online, mesmo que você já vá na célula, mas se é a primeira vez que você põe os pés aqui dentro da central, levanta a mãozinha assim que a gente quer te conhecer. Vamos lá. Uau! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão vendo, gente, o poder da célula? Quanta gente a gente não conhecia ainda, né? Quanta gente a gente não conhecia ainda. Eles estão lá na sua célula toda semana, reunidos lá com seus amigos. A gente nem fazia ideia da existência deles, mas eles estão lá dizendo: eu sou central, eu sou da célula A, sou da célula B, eu faço parte do corpo de Cristo. Essa é uma das razões dessa celebração, para que você possa conhecer também pessoas que numa celebração, podemos dizer assim, normal, não estaria aqui conosco. Então, que privilégio receber vocês aqui, muito feliz receber sua companhia, a turma lá da minha nova célula, né, célula Lugar de Paz, que não é na casa do Rafa, é na casa do seu Zeca, né, muito obrigado pela presença de vocês, voltem sempre, a gente está muito feliz. Bernadette, nossa vizinha, célula Amor Ágape, né, Paulinha, suas filhas lá da célula Ignição, lá de Boulevard Lagoa, Graziele está aqui também nos visitando, tem muita gente bacana nos visitando, certamente, pela nossa transmissão online, tem muita gente também que está conosco pela primeira vez. Nós declaramos toda sorte de bênção sobre a sua vida. Que bom ter a sua companhia, que bom que você está conectado conosco. A nossa oração é que esta mesma unção que está nesse ambiente aqui, de uma forma sobrenatural, chegue aí na sua casa, chegue aí onde você estiver, em nome de Jesus. Vamos orar pelos nossos visitantes? Vamos orar? Vamos orar? Se você tem um visitante do lado aí, põe a mão sobre o ombro dele. Se alguém levantou a mão assim, ó, e falou: é visitante, sou visitante, põe a mão no ombro dele aí, agradeça a ele pela presença dele. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos nossos convidados. Eles aceitaram o nosso convite e nós estamos muito felizes porque eles estão aqui conosco hoje, celebrando a bênção da multiplicação, o milagre do Senhor, porque nós já entendemos que multiplicação é milagre, é resultado de milagre, e milagre só o Senhor Jesus é quem faz. Ah, Deus, nós pedimos agora que uma bênção especial seja derramada sobre eles, que eles recebam algo especial, que eles percebam algo especial, que eles sintam algo especial nessa noite, de modo que eles retornem e permaneçam conosco como parte desta grande família chamada Central. Nós te louvamos pelos nossos amigos convidados que estão online também, aqueles de perto e aqueles de longe. Nós agradecemos ao Senhor por este recurso, onde nós podemos chegar em tantas cidades, em tantos lugares, sem sair aqui do prédio. Muito obrigado pela vida preciosa daqueles que estão completando aniversário nessa semana, aniversário de casamento, aqueles que estão celebrando um novo emprego, aqueles que estão louvando ao Senhor por uma nova moradia, por alguma resposta que o Senhor deu nesta semana. Nós nos alegramos juntamente com eles e oramos assim, felizes, agradecidos, realizados mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Amém. Quem vai cantar aqui? Hein? Quem que puxou a palma? Hã? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter você aqui. Canta, Central, vai! Que? Pode ficar, pode ficar. Pode ficar. E se você achou aqui muito tumultuado, muito bagunçado, muito barulho, muita luz, muita fumaça, muita gente, você pode ficar na célula, não tem problema nenhum, você pode ficar na célula. Nós estamos muito felizes, porque você está numa célula, num lugar de cuidado, um lugar de pastoreio, uma casa, um grupo pequeno. Você sabe que quando Jesus voltar, você sabe que Ele não vai olhar para prédios como esses aqui.
Você sabia que quando Jesus voltar, Ele não vai procurar pessoas dentro de um prédio como esse aqui? Imagina, nós nos reunimos aqui no domingo e na sexta também para orar. Agora você pensa, se Jesus volta na quinta, quem é que Ele vai encontrar? Vai me encontrar lá na célula Homens de Valor. Se Ele volta na terça, vai me encontrar lá na célula Lugar de Paz. Se Ele volta na quarta, Jesus vai encontrar alguém na quarta? Vai? Vai, claro. Cadê o pessoal da Sinai, gente? Não é quarta? Ah, bom, ok, joia, joia. E na terça, vai encontrar alguém na terça além de mim lá? Claro que vai encontrar. Se Jesus voltar na segunda-feira, cadê a Natália? Cadê? Vai encontrar? Claro que vai. Claro que vai. Jesus agora, por causa das células, Ele pode voltar qualquer dia da semana que Ele vai encontrar a sua igreja reunida em algum lugar, o esperando, ainda que num pequeno grupo, ainda que numa casa simples, ainda que numa varandinha apertada, mas quando Jesus voltar, Ele vai encontrar uma igreja reunida, louvado seja o nome do Senhor. Este é o milagre da multiplicação, é quando nós como igreja, não dependemos mais desse prédio para crescer. Você está vendo aqui, você já reparou que basta a gente fazer um evento um pouquinho diferente, já tumultua aqui? Basta a gente fazer uma propaganda um pouquinho mais arrojada, já complica. Eu estou tão incomodado com esse monte de gente em pé, você não faz ideia como é que meu coração está chateado. Você já percebeu que basta a gente trazer o Leandro Rios? Poxa, né? Estou brincando. Mas você já percebeu que é só a gente fazer algo um pouquinho mais especial, a casa já esburra de gente? Mas olha que coisa interessante. Você sabia que nós somos muito mais do que isso aqui? Daqui a pouco você vai ver quantos nós somos, você vai ficar surpreendido com o milagre da multiplicação. Nós não somos dependentes de um prédio, embora amamos esse prédio, embora a gente tenha um carinho muito especial por tudo que Deus fez aqui nesse lugar. Eu pessoalmente participei da construção, tem uma ferramenta que eu esqueci dentro dessa parede aí, eu sempre me lembro dela, né? Tem sangue nosso derramado aqui, tem dias e noites trabalhados aqui. Eu me lembro muito bem quando estávamos construindo a laje aqui, estávamos sozinhos aqui, um grupo de 2 ou 3 pessoas, muita coisa para fazer, a inauguração se aproximando desse prédio, e muita coisa para fazer, e estávamos aqui em 2 ou 3 pessoas no máximo, e eu me lembro muito bem, e naquele momento de tanto desespero, alguém orou assim e falou: "Ô Deus, o Senhor bem que podia mandar um anjo aqui para ajudar a gente". Irmãos, eu estava sentado aqui em cima, aqui, ó. Isso aqui era uma laje, isso aqui é um prédio que tem aqui atrás, também da central, né? E aí aqui tinha uma laje, ainda não estava construída essa parede, eu estava sentado aqui na beirada, aqui, meu irmão, de repente, quando alguém falou isso, ô Deus, manda um anjo aqui para ajudar, nós olhamos para aquela direção, ali, ó, naquela esquina ali, ó, naquela esquina, irmãos, foi sobrenatural. De repente as nuvens começaram a se fechar assim, como que uma tempestade vindo, noturna, as nuvens começaram a se fechar, a lua ficou no meio das nuvens, e de repente, irmãos, a gente começa a desesperar, procurando celular, procurando câmera boa para filmar, um anjo apareceu para a gente ali, ó, bem lá em cima, eu fiquei em desespero, quase que eu pulo ali de cima, Jobson desesperado, tentando fotografar aquilo, tentando entender o que estava acontecendo, tantas bênçãos nós recebemos aqui. Meu irmão, esse piso, ele foi construído, ele foi terminado 12 horas antes de você entrar aqui pela primeira vez. Isso é um piso industrial, isso é um piso que precisa de pelo menos 3 ou 4 dias, no mínimo, para as pessoas pisarem nele depois de ser construído. Isso é um chamado piso polido. Menos de 12 horas, esse piso foi terminado, nós estávamos aqui dentro celebrando a Jesus. Essas paredes, elas estavam todas no bloco, sem reboco, sem pintura, sem nada. Na semana da inauguração, de repente Deus manda um caminhão de cimento, Deus manda um caminhão de areia, Deus manda Renilson, Deus manda o irmão de Renilson, Deus manda mais um monte de gente, e a gente consegue inaugurar esse prédio com essas paredes finalizadas. Eu estou dando apenas alguns detalhes para você entender que nós não desprezamos aquilo que Deus faz. Nós amamos esse lugar, amamos esse prédio, mas sabe o que mais? Nós amamos muito mais a obra que Deus está fazendo além desse prédio aqui. Além desse prédio. Nós já entendemos que a gente não é escravo de uma construção.
Nós estamos indo para a região da praia. Daqui a pouco a turma lá do litoral vai poder celebrar o Senhor lá na praia conosco. É a Central Praia que está nascendo. Ainda nesse ano. É isso aí, comemora mesmo, é verdade. É isso aí. Aquelas células que se reúnem hoje, assim, de Laranjeiras para lá, vão ter uma outra oportunidade, um lugar mais perto, um prédio mais bonito do que esse ainda, para juntos adorarmos ao Senhor lá na beira da praia. Mas sabe o que? A igreja hoje está em Jaguaré, está em Felixlândia, está em Central Bahia, está em Campo Formoso, está em tantos lugares, está no Google Meet, está no Zoom, está no WhatsApp, em tantos lugares. Sabe o que é isso, irmão? O milagre da multiplicação. Nós não dependemos deste prédio para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. É muito mais, é muito além do que um culto de domingo. É muito mais do que uma festa bacana como essa aqui, com banda legal, com música top. É muito mais do que isso. Como foi dito aqui, é um estilo de vida, é um padrão de vida que mexe tanto conosco. O privilégio de poder ter irmãos tão perto, que a gente olha no olho, confessa o nosso pecado, fala da nossa fraqueza e ainda recebe uma oração no final. Que bênção! É o milagre da multiplicação. Quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, porque se nós estamos celebrando a multiplicação, você precisa compreender algo nessa noite, que quando nós falamos de multiplicação, nós não estamos falando somente, não estamos falando apenas, e não estamos falando necessariamente da multiplicação das células. Daqui a pouco algumas células vão ser apresentadas aqui, células que cresceram, líderes que geraram outros líderes. Nós vamos consagrar aqui o nosso supervisor mais novo do pedaço. Nós vamos mostrar o que Deus está fazendo através das células. Mas eu quero principalmente que você entenda nessa noite, quando nós falamos que é festa de multiplicação, nós não estamos falando só multiplicação da célula. É muito mais do que isso. É muito mais, muito mais. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se num barco para um lugar apartado e deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades em volta e o seguiram a pé. Versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Jesus, movido de íntima compaixão, curou os seus enfermos. Ao chegar à tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Mestre, estamos num lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo. O medo dos desafios tem impedido muita gente de experimentar o milagre da multiplicação. O medo do inesperado, o medo do desconhecido, o medo daquilo que não controla, o medo daquilo que é maior do que ele. Quando as coisas saem do cronograma, quando as coisas saem muitas vezes da rotina, e a gente tem que fazer algo que não estava acostumado, a gente precisa tocar em alguém que a gente não conhecia. O medo muitas vezes do inesperado, do desconhecido, o medo da experiência nova, tem feito muita gente perder o milagre da multiplicação. E eu não estou falando de célula, ainda não, vou falar disso. Mas quando eu falo de milagre da multiplicação, eu estou falando do seu dia a dia, da nossa vida cotidiana, porque nós servimos a um Deus que é multiplicador. Nós servimos a um Deus que é Deus de abundância. Nós servimos a um Deus que, conforme diz a Bíblia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para nós. É um Deus de multiplicação, é um Deus de crescimento, sim. Os discípulos disseram: Mestre, está tarde, estamos longe, tem muita gente, manda embora.
Como que dizendo, eu não vou dar conta desse desafio. Não vou dar conta disso. Respondeu Jesus, versículos 16. Respondeu Jesus, eles não precisam ir. Dê-lhes vós de comer. Eles não precisam ir. A multidão não precisa ir. O povo não precisa ir. Dá você. Estende a mão, faz algo. Você está vendo um problema, você está vendo uma necessidade, você está percebendo uma demanda. O que Jesus está dizendo aqui é: não manda embora, faz algo, ainda que seja pequeno e simples. Dá-lhes vós mesmo de comer. Então eles disseram: mestre, tudo que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui para mim, disse Jesus. Então ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, e observe, por favor, preciso que você entenda isso nessa noite, observe que não tem nada escrito aqui, que quando Jesus faz a oração forte, os pães começam a multiplicar na mão dele. Você vai entender no final isso. Tendo dado graças, partiu os pães, 5 pães apenas. Em seguida deu aos discípulos 5 pães apenas, dividido em pedaços. E estes deram à multidão. Todos comeram. Diga comigo, todos comeram. Repita, todos comeram. Diga, não ficou ninguém com fome. Todos comeram e ficaram satisfeitos, se fartaram. A versão mais antiga, mais tradicional, ela diz assim: todos se fartaram. Sabe o que quer dizer? Eles não comeram um pedacinho, não comeram apenas a metade de um pão para não faltar, eles não comeram um pão apenas. É assim, você come 3, então toma 3, você consegue comer 5, então come 5, seu filho come muito, então toma muito para ele. Aqui diz que todos comeram e se fartaram. Mas não foi só isso. Além de todos comerem e além de todos se fartarem, os discípulos ainda conseguiram recolher 12 cestos cheios de pedaços de pão que ainda sobraram. O que antes estava faltando, agora está sobrando. O que antes não tinha, agora deu para todo mundo, fartou a fome deles. E ainda ficou para a manhã seguinte, caso aquele povo decidisse fazer uma vigília. Mas deve ter sido aí umas 40, 50 pessoas, 5 pães divididos em pedacinho para 40, 50, está ótimo. Tá não, deixa eu te dizer, versículo 21, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Milagre. O que está acontecendo aqui é um milagre. E qual é o milagre que está acontecendo aqui nesse texto que nós lemos? É o milagre da multiplicação. É uma multidão faminta. São milhares de pessoas que, quando souberam que Jesus estava indo para um lugar, se ajuntaram, mandaram aí um WhatsApp entre eles, espalharam nos grupos a mensagem. Eu sei que agora tem uma multidão, milhares de pessoas esperando o mestre do outro lado da praia. E essa multidão, não apenas Jesus, mas também a multidão se empolga de modo que a hora passou sem eles perceberem. Meu irmão, eu não sei quanto a você, eu até respeito quem fica olhando no relógio, mas quando eu estou num ambiente como esse, a última coisa que eu quero olhar é o relógio. Já comprei um aqui que para ver a hora eu tenho que apertar o botão, de propósito. Eu até respeito quem fica, já passou 10, já passou 15, já passou 20, tudo bem, eu entendo, cada um tem os seus compromissos, mas meu irmão, quando nós estamos num ambiente de provisão, quando estamos num ambiente de ensino, quando estamos num ambiente que a presença de Jesus, ela é tão notória, não dá para ficar pensando na hora, não dá mesmo. Aquele povo, não apenas Jesus se empolgou, mas aquele povo também se empolgou, e não foi embora. E Jesus corresponde à fome daquele povo, porque não é sobre comida, é sobre fome.
Evangelho não é sobre comida, evangelho é sobre fome. A mesa que será posta diante de você é relativa à fome que você demonstra ter. O banquete que Deus te dá está diretamente ligado à fome que você demonstra ter. Se você se satisfaz com migalhas, como nós ouvimos aqui algumas semanas atrás, infelizmente, Deus vai mandar migalhas. Se você se satisfaz com um pão, Ele vai te dar um pão. Mas se você é do tipo fominha, faminto, Eric disse aqui algo tão poderoso. Existe um vazio no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Pois eu quero aproveitar a frase do Eric e dizer que existe um pão na mão de Deus, que é exatamente do tamanho da sua fome. A sua fome. Jesus percebe a demanda, Jesus percebe a situação, que não era frescura, não era exagero, era apenas uma forma de olhar as coisas. E Jesus se nega, olha para mim aqui, Jesus se nega a mandar o povo embora, sem antes corresponder à fome que eles demonstravam ter. Deixa eu te dizer algo, meu irmão, Jesus se nega a te mandar embora hoje, sem saciar a sua fome. Jesus não aceita que você vá embora. Você ouviu Jesus dizendo para os discípulos, não, eu não aceito, eles irem embora, agora não, eles ainda não comeram. Eu não aceito você ter saído da sua casa, ter vestido a sua roupa, ter vindo para cá, ter se exposto diante dessa multidão, e agora você voltar para casa com esse vazio, voltar para casa com essa depressão, voltar para casa com esse medo, voltar para casa com essa fome, voltar para casa com esse desespero. Jesus está dizendo para você nessa noite, como Ele disse para os discípulos, não, eu não aceito que eles vão embora, não antes de comer, não antes de se fartarem. Porque eu não sou um Deus de pouca coisa, eu sou um Deus de multiplicação. A história termina de uma forma maravilhosa. Essa história termina de forma apoteótica, irmãos. Essa história termina com discípulos exibindo cestos cheios de um pão que nem tinha antes. Você entendeu isso? Você prestou atenção? Eles estão agora exibindo cestos cheios de pão que sobraram, de algo que nem existia. Os discípulos estão dizendo, de fato, o Senhor que nós servimos é um Deus de milagres, de fato, o Mestre que nós seguimos é um Deus de maravilhas, de fato, o Senhor que nós andamos com Ele é um Senhor de sinais e prodígios. Termina de uma forma gloriosa aquela história, maravilhosa, todo mundo saciado, todo mundo farto, todo mundo com o bucho cheio, todo mundo com a carinha corada, todo mundo com o olhinho feliz, todo mundo animado, querendo até ficar mais um pouco ali. Maravilhoso como terminou essa história. Mas eu não posso deixar você esquecer como que ela começa, porque esse dia de grande milagre, esse dia de grande multiplicação, esse dia de grande festa, esse dia de fartura, esse dia de poder de Deus se manifestando através de Jesus, ele começa com uma péssima notícia. Eu não sei se você percebeu a história quando nós lemos, mas o versículo 13 começa dizendo assim, e ouvindo Jesus isso, retirou-se num barco para um lugar deserto. Ouvindo Jesus isso, ou seja, vamos lá, Jesus recebeu uma notícia, Jesus ouviu alguma coisa, que eu espero que eu não escandalize você, eu espero que a frase que eu vou usar agora aqui, eu espero que ela não faça com que o poder de Jesus seja minimizado na sua vida, mas é uma realidade porque o texto diz. Mas Jesus, ele recebe uma notícia que tira o chão dele. Jesus, como assim? Jesus recebe uma notícia logo pela manhã que desorganiza a alma, desorganiza as emoções, desorganiza a agenda. Jesus chama o responsável pela sua agenda e diz, cancela tudo, as visitas que eu iria fazer, o culto que eu iria pregar, a caravana que eu iria conduzir para Betânia, cancela tudo.
cancela tudo, eu não estou bem, eu não estou legal, tudo que eu quero, não quero, mas o que eu preciso agora é um lugar sossegado, eu preciso de um canto sozinho, para chorar, para gritar, eu preciso ficar sozinho num canto. Quem nunca precisou disso? Meu irmão, e por ser Jesus o Filho de Deus, nessa cena, fica muito simples a gente entender que não é qualquer coisa que está acontecendo, não é uma noticiazinha qualquer que ele recebe. Sabe qual é a notícia que Jesus recebeu logo de manhã? A morte de João Batista. O que está acontecendo no capítulo anterior é a degola de João Batista na cadeia, ordenado por Herodes. E você tem que lembrar comigo que João Batista não era um qualquer, João Batista é primo de Jesus. João Batista é amigo de Jesus. João Batista é o precursor do ministério de Jesus. João Batista é quem estende o tapete vermelho para Jesus passar. João Batista é quem lá na cadeia... Você já ouviu a história dos discípulos de João Batista que foram lá na cadeia fofocar para ele? Você acredita que tem crente que fofoca até na cadeia? Misericórdia. Os crentes fofocando na cadeia. João Batista tinha sido preso, ordem de Herodes. Os discípulos de João Batista vão lá, se cadastram no sistema para poder visitar João. Quando eles são autorizados a entrar, eles chegam para João lá na cadeia e dizem: João, você tem que dar um jeito aí de arrumar dinheiro e pagar um bom advogado. E você precisa arrumar um habeas corpus. Porque os seus discípulos estão debandando tudo para o lado de Jesus. Bom, quem conhece a história vai lembrar da resposta de João Batista. Nessa hora talvez eu ia ficar furioso e dizer: desleais, é só acontecer uma coisa ruim com a gente que eles abandonam, tá vendo? A resposta de João foi outra completamente diferente. Quando o discípulo de João diz: os seus discípulos estão te abandonando e agora estão seguindo Jesus, a resposta de João Batista é: importa que ele cresça e eu diminua. É esse camarada que estende o tapete vermelho para Jesus passar, que agora Jesus está sabendo que foi assassinado e ele não ficou bem, e Jesus tinha o direito de não ficar bem, porque todos nós temos o direito de não ficar bem quando estamos num dia mau. É um direito legítimo nosso, processar a dor, entender o que está acontecendo, e muitas vezes, irmãos, o que falta para nós é essa coragem de Jesus, de sair do furdunço, de sair do lugar da crise. Eu costumo dizer para aqueles que me procuram para aconselhamento, eu digo: nunca tome decisão no lugar de crise, sai de lá, olha a situação de fora. Às vezes dentro da bagunça, dentro da gritaria, dentro da confusão, a gente quer tomar decisões. Jesus nos ensina que todos nós temos o direito legítimo de, estamos maus, pegar um barquinho e procurar um lugar deserto. Bom, se Jesus não queria um lugar para gritar, se você acha que é muito exagero dizer isso, se você acha que é exagero eu dizer que Jesus estava procurando um lugar para esmurrar a parede e dizer: eu não aceito, porque ele, tão bom, porque logo ele. Se você acha que isso é escândalo, pensar que Jesus faria um trem desse, então vamos imaginar que Jesus queria pelo menos se preparar para o velório que teria logo mais tarde. Então ele pensa: para eu me preparar emocionalmente para ver João Batista dentro de um caixão, eu preciso ir para um lugar sossegado, eu preciso pensar, eu preciso colocar a cabeça no lugar, eu preciso buscar do Pai força para esse dia, que começou muito mal. E o que Jesus faz? O que todos nós deveríamos fazer. Ele entra num barquinho, e ele vai em direção a um lugar deserto. Mas, porém, contudo, entretanto, o povo não tem noção. O povo não tem noção. O povo não tem noção. Todo mundo sabia que João Batista tinha sido morto. Herodes fez questão de fazer propaganda no reino inteiro do que ele tinha feito. E todo mundo sabia que quem tinha morrido era o primo de Jesus. Mas o povo não tem noção.
O povo vai atrás de Jesus, os discípulos dizem, ele ficou muito mal quando chegou a notícia aí de João Batista, pegou um barquinho e foi lá para o outro lado. De repente, o WhatsApp deu congestionamento. De repente, um começa a dizer para o outro, vamos embora, Jesus está indo para tal lugar, bora, vai ter culto lá hoje, vai ter milagre lá hoje, bora, traz os coxos, traz os surdos, traz os mudos, traz quem está com fome, traz quem tem problema no casamento, traz quem está torto da coluna, traz todo mundo, traz tudo. Jesus foi para o outro lado, ele deve estar indo se preparar para um grande culto. O povo não tem noção, gente. O povo não tem noção. A ponto de, a história conta que quando Jesus sai do barco e põe um pé na areia, pensando que ele tinha chegado numa praia deserta, pensando assim, eu vou ter umas horinhas de sossego aqui. Da onde saiu esse monte de gente? Eu nunca vi esse pessoal aqui. Alguém cutuca ele, se tivesse ali, e diria, é da célula. É o povo da célula, eles também estão querendo o Senhor Jesus. O texto diz que quando Jesus põe o pé na praia, uma multidão já está se apertando, esperando Jesus soltar o brado de vitória. Meu irmão, presta atenção. O milagre da multiplicação em todas as áreas da nossa vida começa quando nós aprendemos a ressignificar a nossa dor. Nada vai multiplicar em sua vida, pelo contrário, vai minguar. Se você não aprender a dar um novo significado à sua dor. Ressignificar é dar um novo significado. Ressignificar é dar um novo sentido. Ressignificar é encontrar um propósito por trás da loucura. E o que Jesus nos ensina aqui é que aquele dia de multiplicação não começou por acaso. Aquele dia de multiplicação começa com alguém que decidiu ressignificar o seu sofrimento. Alguém que foi levado para aquela praia, movido por uma dor. Mas agora, quando põe os pés na praia e vê uma multidão sofrendo, agora o texto diz claramente, Jesus não é mais movido pela dor que o levou ali, agora Jesus passa a ser movido por uma íntima compaixão por aqueles que estavam sofrendo. Jesus quer nos ensinar algo nessa noite. Jesus quer nos ensinar que nós nunca experimentaremos um dia de milagres, uma vida de milagres. Nós nunca experimentaremos multiplicação na nossa vida financeira, nunca experimentaremos multiplicação de afeto nos nossos relacionamentos, nunca experimentaremos multiplicação em nenhuma área da nossa vida, até que a gente aprenda a dar um novo significado aos acontecimentos. Jesus vai para aquela praia movido pela dor da morte de João Batista, mas quando ele chega lá e encontra a multidão sofrendo, ele não é mais movido pela dor, agora ele é movido por compaixão. A dor deu lugar à compaixão. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque para a gente que multiplica, a dor do outro sempre será mais importante do que seus probleminhas pessoais. A gente dá muita moral para os nossos problemas, a gente dá muito ibope para os nossos próprios problemas, a gente tem uma mania diabólica, infernal, destrutiva, de pegar o nosso problema e colocar num pedestal. Sabe o que é isso, irmão? Deixa eu dizer para você, eu preciso te ajudar, pelo menos a se descobrir, depois você procura terapia em algum lugar. Mas sabe o que acontece conosco? A maioria de nós aqui tem um buraco enorme, necessidade de aceitação. Nós temos uma necessidade de sermos aceitos, temos uma necessidade de sermos vistos, temos uma necessidade de sermos observados. E sabe o que a nossa alma diz para nós? Nem que você use o seu próprio veneno, mas vão te enxergar. Nem que você use a sua dor, mas vão te perceber. E olha aqui, meu amigo, minha amiga que está aqui, eu posso falar com muita propriedade. Existem pessoas que nunca vão querer largar a mão dos seus sofrimentos, porque o sofrimento delas é a única coisa que chama a atenção dos outros. E aqui eu entro em desespero, porque não há o que a gente faça para ajudar a pessoa.
Não há dinheiro que a gente coloque na conta dele, não há pão que a gente entregue na mão, não há roupa nova que a gente dê. A gente dá roupa nova para o cara, mas o cara ele é tão viciado na dor, no sofrimento, que ele rola no chão para a roupa nova ficar velha, para chamar a atenção de novo de alguém que possa dar outra roupa para ele. Jesus nos ensina que se você quer experimentar multiplicação na sua vida, você precisa aprender a dar um novo significado à sua dor, ressignificar a dor, dar um novo sentido para ela, encontrar um propósito por trás dessa loucura que você está vivendo. Deixa eu te dizer, irmãos, em nome de Jesus, como alguém que de fato vive isso todos os dias, há um sentido por trás dessa loucura que você está vivendo. Existe um milagre no final desse dia mau. Existe um pão fresco sendo servido no final desse dia que começou com a má notícia. Existe um plano eterno, existe um propósito superior. Mas muitas vezes nós nos entregamos à dor. Eu fico imaginando se Jesus, ao ver aquela multidão, tivesse do barquinho mesmo voltado para trás. Você já pensou nisso? Eu gosto de pensar nessas coisas. Eu fico pensando assim, porque deixa eu te falar, irmãos, fala comigo assim, de novo, de novo. Agora fala comigo, decisões definem destinos. A decisão de Jesus de não voltar para trás naquele barco, pelo contrário, de pisar na areia e tocar na enfermidade daquele povo, definiu o destino não apenas dele, não apenas dos 12, mas a decisão que Jesus tomou de não se entregar à dor que o afligia, definiu o destino de milhares e milhares de pessoas. A gente só olha lá para a multiplicação no final e diz, eita glória, eu quero isso. Mas não olha como é que começou. Começou com alguém se esmurrando. Começou com alguém dizendo a vontade é ir embora para casa, mas tem gente para eu cuidar. Começou com alguém dizendo a minha vontade é largar tudo para o alto, mas tem gente que está precisando de mim como inspiração. Começou com alguém dizendo, está doendo demais, eu tenho o direito de me esconder, eu tenho o direito de largar a mão, eu tenho o direito de abrir mão dessa célula, eu tenho o direito de ir embora dessa igreja, eu tenho o direito de qualquer coisa. Mas Jesus está dizendo, não se trata de direitos, se trata de propósito. Meu irmão, deixa eu te falar, cuide para que você não esteja usando os seus direitos para minar o propósito de Deus na sua vida. Jesus tinha o direito de voltar e dizer, não estou bem para atender essa multidão, eles que se lasquem, eles que se virem, eles que arrumem outro líder, eles que arrumem outro profeta, eles que arrumem outro pastor, eu não estou bem, não é possível que eles não saibam. Mas Jesus desce do barco, e agora movido não pela dor que o consumia, mas agora movido por um sentimento chamado compaixão. Sabe o que é compaixão, irmão? Sabe o que é compadecer? É padecer com. Jesus olha para o paralítico e padece com a paralisia dele. Jesus olha para o cego e padece junto com a cegueira dele. Por isso que nós estamos criando o programa Incluir na Central e no Instituto Ser Feliz. Porque a gente olha para a quantidade enorme de crianças autistas que tem na comunidade, sem ter dinheiro para fazer terapia, e a gente está padecendo junto com essas famílias. E quando a gente ouve essas mães, quando a gente ouve esses pais desesperados, sem saber o que fazer, a gente padece junto com eles. Compaixão, se compadecer é padecer com. Deixa eu te dizer algo, Jesus sempre coloca alguém perto de você, para você padecer com ele. Mas sabe como que isso é possível? Ressignificando a nossa dor. Deixa eu te falar, você, cadê quem testemunhou aqui? Débora, levanta a mão, quem testemunhou? Débora, Eric, cadê Eric? Eric, está aqui, quem mais testemunhou? E Cristiane, e todo mundo que testemunhou aqui, e todo mundo, quem ama a célula aqui? Quem ama a célula? Quem ama a célula? Ótimo, ótimo. Deixa eu te dizer, vocês só estão numa célula hoje porque num dia de terrível dor, eu decidi dar um novo significado a ela.
A visão celular na Batista Central nasceu no dia de um sepultamento de um grande amigo meu. Então, ao invés de você agradecer para mim, Débora, agradeça aquele rapaz que morreu. Agradeça aquele rapaz que morreu, porque quando eu fui enterrar aquele rapaz, eu saí andando por cima daquele murinho lá do cemitério de Carapina, fui lá no cantinho, mais perto possível da igreja de São João Batista, aproveitei que tinha uma cruz lá e não tinha ninguém por perto, fiz igual Jesus, e falei, aqui eu posso gritar. Eu olhei para aquela cruz muito alta, muito mais alta do que eu, e eu disse, Deus, eu não aceito isso. Por que que eles estão indo tão rápido? Era um rapaz novo, tinha acabado de se converter, a gente estava discipulando ele, eu dei minha Bíblia para ele, ele foi sepultado com minha Bíblia sobre as mãozinhas dele. E eu gritei, Deus, por que que eles estão indo tão rápido? Meu irmão, nessa hora é como se Deus estivesse esperando assim, como dizendo, faz a pergunta, bestado, que eu vou te responder. Faz a pergunta, que eu sei que você está doido para fazer, pode fazer, eu estou doido para te responder. Pois quando eu pergunto assim, por que eles estão indo tão rápido, de pronto, o Espírito Santo respondeu para mim, não são eles que estão indo rápido, é a igreja que está indo devagar demais. Ali eu decidi nunca mais ser uma igreja de programas, uma igreja que enche um auditório no domingo e não conhece ninguém na segunda. Uma igreja que traz um cantor famoso e um pregador top, só para encher o prédio e botar foto linda na rede social, mas desconhecendo a solidão, o medo, a angústia, o padecer das pessoas. Eu disse, nunca mais eu quero isso. Pois eu saí daquele lugar lá tão atazanado, tão louco, tão apavorado daquele lugar, que eu saí de lá do cemitério e vim andando pelas ruas de Carapina, profetizando, declarando que nunca mais. Eu saí tão louco de lá, irmãos, que eu deixei meu carro lá e vim a pé. Alguém teve que avisar depois, pastor, você esqueceu o seu carro no cemitério. Pois bem, você que está aqui hoje diz, a célula mudou a minha vida. Um morto mudou a sua vida. Ou se isso é muito pesado para você, então leve para casa a mensagem de que a minha reação diante da morte de alguém que era tão querido para mim, mudou a história da Central. Sabe como é que é o nome disso? Ressignificar a dor. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Qual dor precisa ser ressignificada para que você experimente o milagre da multiplicação? Qual notícia ruim você recebeu que está parando você? Porque Jesus recebe uma má notícia. A má notícia é seu primo, seu amigo, seu chegado, o cara que você gosta pra caramba, ele morreu, e não foi uma morte assim, não foi uma mortezinha, arrancaram a cabeça de João Batista, a cabeça de João Batista está passeando por aí em cima de uma bandeja, e Jesus, diante daquela notícia tão trágica, ele poderia ser paralisado, ele poderia ser bloqueado, ele poderia dizer, então não está valendo a pena. Ele poderia dizer, como é que meu ministério já começa mal assim? Ele poderia dizer, não faz sentido o que está acontecendo. João Batista era uma pessoa tão boa, era um profeta, um cara tão crente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te dizer algo, em nome de Jesus. Experiência própria. Em janeiro de 2016, eu enterrei a minha irmã. Eu tinha passado o dia com ela no hospital. Às 18 horas, minha sobrinha foi me render. E poucos minutos depois que eu fui para casa, minha sobrinha me liga pedindo para eu voltar para lá, que minha irmã tinha saído, entubada já do quarto. Eu disse, mas eu acabei de sair daí. Nós demos uma volta pelo jardim. O médico dela disse aqui, olhando nos meus olhos, que daqui a 3 dias ela estaria em casa. Como assim? E agora eu chego lá, e de fato ela está lá, entubada, perna para cima. Eu fui a última pessoa que contemplei a minha irmã viva. Eu recebi a nobre missão, chupa essa manga e dorme com esse barulho aí. Eu recebi a nobre missão, como irmão e pastor da Ruth, de acompanhar o noivo dela, gente. A Ruth ia casar em março. Eu recebi a nobre missão, missão nobre, né? De acompanhar o noivo dela para vê-la ali naquela condição. Quando ele a viu, ele não aguentou, desmontou, colocou a cabeça aqui no meu ombro, começou a chorar exaustivamente.
nós demos a volta, e quando eu estou voltando para a porta da UTI, aquele barulhinho infernal. Quando eu olho para trás, o médico da minha irmã está olhando assim, como que dizendo: não teve jeito. Eu li nos lábios dele, ele dizendo: perdemos a Ruth. Eu carrego essa dor comigo. Ela não foi totalmente cicatrizada. Mas sabe o que eu decidi? Dar um novo significado para ela. Existe um sentido por trás dessa loucura que você está vivendo. Existe milagre por trás dessa má notícia que você recebeu. Existe um Jesus que não deixa você ir embora sem antes tocar na sua dor. Existe um Jesus aqui nessa noite que não vai deixar você ir embora com fome para casa. Existe um Jesus que não vai deixar você ir embora com o mesmo buraco na alma, com a mesma dor, com o mesmo grito estancado dentro do seu peito. Existe um Jesus aqui nessa noite que está dizendo para mim e está dizendo para os discípulos da Central: não deixa eles embora, não deixa eles embora até que a fome deles seja saciada. Mas Jesus, eu também estou com fome. Pega o pão que eu estou te dando e divide com ele. Pega o peixinho que eu coloquei na sua mão, é pequeno, é uma sardinha, mal dá para você, mas pega e distribui. Meu irmão, eu acho que você nunca prestou atenção nisso, e eu estou aqui para te ajudar. A gente sempre fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes, sim ou não? A gente sempre fala, e Jesus multiplicou os pães e os peixes. Então vamos lá, eu te desafio a encontrar nesse texto aí Jesus multiplicando pão e peixe. Se você quiser abrir de novo, de repente você é como os bereanos, eu até aconselho que seja mesmo, mas eu te aconselho, eu te desafio mesmo, abrir de novo o texto aí de Mateus 14, e eu te desafio a encontrar aí o autor dizendo: e Jesus multiplicou os pães, e Jesus fez 5 virar milhares. E Jesus, quando orou, foi uma oração tão forte que quando ele estava orando, o céu abriu e milhares de pães caíram do céu. Eu te desafio a encontrar isso aí no texto. Você simplesmente não vai encontrar. Você não vai encontrar. Sabe por quê? O papel de Jesus encerrou quando ele orou abençoando os pães. Pode olhar no texto. Jesus está na cena até orar e abençoar. Depois que ele ora, abençoa, o texto diz que agora ele pega os 5 pães e os 2 peixes rachados em pedaços, e ele entrega para os discípulos, os 12, os mesmos que queriam que a multidão fosse embora, os mesmos que pisaram na bola, os mesmos que se acharam incapazes de dar comida àquele povo, os mesmos que quando recebem uma missão, tremem nas bases e dizem: meu Deus, pastor está louco, abrir uma célula na minha casa, meu Deus, pastor está louco, me colocar como líder em treinamento. Os discípulos fazem o mesmo que eu fiz, quando em 2003 o pastor Eldo diz para mim: você vai ser o pastor daquela igreja. Eu olhei para a cara dele e disse: tu tá louco, nunca. Quando a gente recebe uma missão maior do que nós, aliás, toda missão que Jesus entrega sempre será maior do que nós. A missão que Jesus entrega não é do nosso tamanho, é do tamanho dele. As missões que Jesus nos entrega não são do nosso tamanho, são do tamanho dele. Jesus não olha para o nosso tamanho para nos entregar uma missão, ele olha para o tamanho dele. Sabe por quê? Ele mesmo disse: não é pela sua força, não é pelo seu braço, não é você que vai fazer isso, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe por quê que Jesus entrega uma missão para você do tamanho dele? Porque ele sabe que com ele qualquer missão, seja do tamanho que for, é plenamente possível ser realizada. Jesus dá uma missão para os discípulos que é muito maior do que eles: alimentar 15.000 pessoas por baixo. Eles só eram 12 e eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Ou seja, a missão que Jesus entrega para aqueles discípulos é muito maior do que eles. E por que Jesus entrega aquela missão para eles? Porque aquela missão era do tamanho do próprio Deus. Jesus não vai entregar missão pequena para você, por uma simples razão: porque ele é grande.
Ele é grande. Ele é grande. Ele é grande. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu abrir os seus olhos nessa noite. Jesus nunca vai te entregar uma missão possível. Jesus nunca vai te entregar uma missão possível. Todas as missões que Jesus nos entrega são impossíveis de serem realizadas. E é por isso que Ele nos entrega, porque Ele sabe muito bem que nós contaremos com Ele. A missão é impossível para você, mas é plenamente possível aquele que está contigo. Deus não é Deus de divisão, Ele é Deus de multiplicação. Deus não é Deus nem de adição. Deus não tem interesse nenhum em ficar adicionando coisas na sua vida. Deus não está olhando sua agenda e adicionando coisas lá. Não, Deus quer multiplicar a sua influência. Deus quer multiplicar a unção sobre você. Deus quer multiplicar as suas capacidades de tocar nas pessoas. É por isso que agora, o que Ele faz? Chama os discípulos que se sentiram incapazes. Agora, pouco tempo atrás, os discípulos disseram: não, Jesus, a gente não consegue, são muitos e temos pouco pão. Mas agora Jesus chama exatamente esses, os improváveis, os falhos, os pequenos, e entrega pão na mão deles. Quantos pães? 5 pães. Ainda são 5 pães. Ainda são 5 pães. Sabe quando é que começa a multiplicar? Começa a multiplicar quando aqueles discípulos, seguindo o exemplo do mestre, não deixa o medo parar, ressignifica o medo e transforma o medo em desafio. E quando ele recebe um pão e ouviu Jesus dizendo: vai lá e entrega, e não para de entregar, aqueles discípulos saem dali com coragem, com intrepidez, com ousadia. É pouco que eles têm, mas a coragem é maior do que eles. É pouco que eles têm, mas a unção no ambiente é mais forte do que o medo. É pouco que eles têm, mas a presença de Jesus encoraja mais do que aquele pãozinho. E a Bíblia diz que eles saem dali e começam a entregar pão. 1 pão, 2 pães, 5 pães. Acabou 5, mas continua 10, 20, 30, 60, 120, 240, 480, 960, 15 mil pessoas alimentadas. Sabe por quê? Sabe por quê? Aqueles homens saíram do lugar comum. Aqueles homens não se entregaram à improbabilidade. Existem pessoas aqui nessa noite que estão sendo aprisionados pelas garras da improbabilidade. Existem pessoas aqui nessa noite travadas pelas garras da impossibilidade. Jesus te entrega algo, Deus te chama para algo e você diz: é improvável acontecer comigo, é impossível isso acontecer através das minhas mãos. Era assim que aqueles discípulos se sentiam ali, quando Jesus manda eles darem pão para o povo. Mas agora, quando Jesus de fato coloca pão na mão deles, agora o improvável se torna provável. O impossível se torna possível bem diante deles. E aquela multidão que há pouco tempo eles queriam mandar embora, agora está farta de tanto comer. Sabe quando é que as coisas vão começar a multiplicar na sua vida? Quando você fechar os olhos para a improbabilidade. Quando você fechar os olhos para a impossibilidade e dizer assim: se foi Jesus que mandou, então vamos embora. Se foi Jesus que me entregou, então eu vou distribuir. Se foi Jesus quem me chamou, então eu vou atender. Se foi Jesus quem convocou, então eu vou responder sim. Se foi Ele quem me comissionou, então eu vou topar o desafio. Se é Jesus quem está me dizendo vai e multiplica, então eu vou e vou multiplicar. Não é pela minha força e nem pela minha fraqueza, não é pela minha possibilidade e nem pela minha impossibilidade. O milagre da multiplicação acontece quando você confia mais naquele que te entregou o pão do que na mão que recebeu. Os discípulos tinham ali a escolha: confiarem nas mãos deles que receberam o pão, ou confiar nas mãos de Jesus que lhes entregaram o pão. Em quem você tem confiado? Diante de uma improbabilidade, diante de uma impossibilidade, uma guerra violenta contra os filisteus,
Davi decide enfrentar o gigante Golias, e era uma improbabilidade, era uma impossibilidade para ele. Os maiores soldados do exército não queriam. Davi aceitou o desafio. Davi sabia tanto que era improvável ele vencer aquela luta. Davi sabia tanto que era impossível ele vencer aquele combate, que ele olha para Golias e diz: você vem contra mim com espadas, com lanças e escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus a quem você tem afrontado, hoje mesmo te entregará em nossas mãos. Qual é a sua improbabilidade? Qual é a sua impossibilidade? O que você tem carregado de improvável? O que você tem carregado de impossível? Era impossível os discípulos alimentarem aquela multidão. Impossível, impossível. Mas todos foram alimentados, saciados e fartos. Não porque os discípulos estavam ali, mas porque o Deus das causas impossíveis estava ali com eles. E quando eles decidem sair do lugar comum, quando eles decidem se soltar das garras do medo, quando eles decidem se livrar das garras da improbabilidade e irem ao encontro da fome daquela multidão, os milagres começam a acontecer. Que milagre? O milagre da multiplicação. Jesus quer derramar uma unção de multiplicação nessa noite sobre a sua vida. Não importa o que você estiver passando, não importa o que você estiver vivendo, não importa a dor que você estiver carregando, não importa a impossibilidade que te pressiona, não importa a improbabilidade que te aprisiona, Jesus quer derramar uma unção de multiplicação nessa noite sobre a tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Os discípulos tiveram que crer, porque se eles não crescem, eles não sairiam para entregar o pão. Quando eles saem para entregar o pão, eles estão dizendo: eu creio que esse pão vai multiplicar, e multiplicou mesmo. Você crê então que Jesus quer derramar sobre você nessa noite uma unção especial? Então levante-se no seu lugar, coloque suas coisas sobre a cadeira, levante-se no seu lugar, deixe seu celular de lado um pouquinho agora, deixe as coisas que te distraem um pouquinho de lado agora, não conversa com ninguém do lado agora não. Estamos quase concluindo, falta pouquinha coisa para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, mas eu sinto que há uma atmosfera de milagres aqui nessa noite. Há um ambiente propício para multiplicação, não apenas multiplicação de célula, também vai acontecer, porque Deus prometeu que faria, mas é mais do que multiplicação de célula, é multiplicação de vidas, é multiplicação de gente, é multiplicação de milagre, é multiplicação de unção, é multiplicação de poder, é multiplicação de influência, é multiplicação de histórias e testemunhos, é multiplicação de pessoas tocadas, transformadas, a partir da unção que Deus está derramando sobre você. Receba isso nessa noite, em nome de Jesus.